Minha rapaziada, quero começar esse vídeo pedindo desculpa pra galera que tentou entrar na live mais cedo. Realmente não consegui botar pra funcionar, mas acho que a partir de agora tá tudo esquematizado aqui. O problema não é nem na internet, foi um problema no computador que eu não consegui solucionar ali no momento, mas eu acho que pros próximos dias, meses, anos, a gente tem tudo bem esquematizadinho pra fazer as coisas acontecerem aqui da melhor maneira possível. Mas vamos pra informação, porque eu sei que vocês estavam muito ansiosos em relação a esse caso Bruninho como um todo, né? Que esse caso Bruninho, ele no final das contas estava gerando muita expectativa, o que que ia acontecer, vai ter renovação de multa, não vai ter renovação de multa, vai ficar, não vai ficar. Renovação de multa que eu digo é extensão de multa, né? Renovação de contrato, extensão de multa, mas no final das contas é a renovação da multa que mais importa, né? Quanto mais você aumentar a multa e distancia o Bruninho das garras de Pedrinho, BH e outros clubes do futebol brasileiro. Mas vamos lá. Trazer informação, falei com o staff do Bruninho, tá? Falei ontem com o Fernando Garcia, um dos representantes da elenco, um dos donos da elenco. A gente trocou uma ideia e tudo mais. Eu até mandei para ele uma informação que saiu na Um dos Esportes, que ele não estava querendo a renovação do jogador, e o que ele me falou foi o seguinte: não tem nada de imbróglio entre a elenco e o Atlético. Primeiro ponto é esse. Então não tem essa de empresário não querendo que o Bruninho renove com o Atlético. Não. O Bruninho, ele tá em negociações com o Atlético, tentando encontrar o melhor contexto e as melhores condições, tanto para o Bruninho quanto para o Atlético. Beleza? Beleza. Aí a gente vai para outro lado da situação que ele me disse. O Bruninho fica no Atlético. O Bruninho permanece no Atlético. O Bruninho vai tentar cumprir o máximo do seu contrato no Atlético até chegar uma proposta que realmente faça sentido tanto para o Bruninho quanto para o clube. E isso transcende a questão da multa. É quase que um acordo entre as partes do Bruninho ter mais tempo de casa do que ele tem hoje. É um jogador que pô, tem, sei lá, nem 10 jogos pelo profissional do clube a elenco, que é a empresa que agencia a carreira do Bruninho, que é a permanência do Bruninho por mais tempo vestindo a camisa do Atlético. Beleza? Beleza. E aí a gente vai para outro detalhe que eu considero muito importante nessa história como um todo. Eles falaram que o aumento da multa, a valorização do Bruninho, a renovação das condições para tirar o Bruninho do Clube Atlético Paranaense já estão acontecendo e estão, segundo palavras dele, muito bem encaminhados. Então, existe todo o receio de perder o Bruninho? Existe todo o receio de perder o Bruninho. É inegável que existe todo o receio de perder o Bruninho. Mas, segundo o próprio staff do jogador, a empresa que administra a carreira do jogador, não bota nenhum tipo de dúvida da permanência do Bruninho no Atlético. E aí ele cita nominalmente: estou resolvendo isso com o presidente Petralha, bate com a informação que a gente trouxe há algum tempo, que o presidente Petralha já tinha chegado num acordo com a empresa que agencia, que gerencia a carreira do Bruninho. Então, o torcedor do Atlético pode ficar com medo? Cara, eu acho que quando você tem um jogador como esse, você vai ter sempre um medo. Você vai ter sempre o receio. Não adianta. É o tipo de jogador que vai gerar sempre essa expectativa. Mas aí entram outras questões. O Atlético hoje tem uma boa relação com o staff do jogador, e isso conta muito, 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 volto a dizer, muito, 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 muito. E, cara, aparentemente o Atlético está disposto a valorizar o Bruninho. Aparentemente o Atlético, para ter esse acordo com o staff do jogador, ofereceu condições ali que fazem sentido, segundo o staff do próprio jogador, para o Bruninho ter uma sequência de carreira usando a camisa do Atlético. Então, se em algum momento era uma renovação que trazia medo, nesse momento, sendo bem sincero com vocês, é algo que eu cada vez sinto mais confiança que vai ter um desfecho positivo para o Atlético e, sendo bem sincero, para o Bruninho. Nessa situação como um todo, eu vejo que o futuro do Atlético e o futuro do Bruninho, eles são quase que a mesma coisa no sentido de se um se dá bem, outro se dá bem. É o famoso win-win ali. E é óbvio, aí a gente entra em questões técnicas novamente, né? A questão do Bruninho agora é o Bruninho
Bruninho jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. E aí sim ele pode se valorizar de verdade. E aí sim as propostas europeias vão chegar. E aí sim a gente vai ter o Bruninho numa vitrine incalculável, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. E aí sim acho que a gente vai ter uma concorrência que talvez o Atlético não consiga competir. Pô, Thiago, mas que concorrência é essa? Concorrência europeia. Mas isso depende, óbvio, do desempenho do Bruninho no Campeonato Brasileiro de Série A. Mas é isso, o Bruninho tá muito próximo de ser um jogador do elenco principal do Atlético para disputar com o Flamengo, com o Santos, com o Corinthians. Inclusive, estou com a expectativa muito grande de ver o Bruninho no jogo contra o Santos. E é isso, né? O Bruninho, ele veio furando tanta fila até agora. Ele veio por tantas etapas que não. Deu uma osciladinha no áudio, né? Mas vamos tocar o barco aqui. O Bruninho pulou tantas etapas que eu não sei aonde esse moleque ele pode parar. Eu não sei aonde esse garoto ele pode chegar nesse sentido de ter um Atlético com condições de. É, pô, entender o limite dele. Eu acho que a gente pode ter um Bruninho titular da equipe principal do Atlético se ele continuar com esse nível de crescimento. Porque você fala de um jogador que saiu do sub-17 pro principal muito rápido. E quando você chega no principal, qual é o limite? Europa? Beleza. Mas pra você chegar na Europa, você precisa ser titular da equipe. Então eu acho que o Atlético ele tá vendo um crescimento meteórico do Bruninho que a gente viu poucas vezes no futebol brasileiro nesses últimos tempos. Talvez com o Estevão, talvez com o Endrick, algo mais elaborado nesse sentido. Mas no final das contas é um Bruninho que faz o torcedor do Atlético olhar e ter convicção que, cara, o céu é o limite ali. Contra o Santos, pra mim já deveria ser uma alternativa no banco de reservas, principalmente pela saída do Luiz Fernando. E aí você teria. E aí você teria o Bruninho como essa alternativa como segundo atacante ali, numa função que o Mendonça vem fazendo, jogando um pouquinho mais por dentro, que o Julimar vem fazendo, jogando um pouquinho mais por dentro. E aí o talento do Bruninho vai brilhar. Um contra um do Bruninho, ele é muito forte, né? Seja pelo lado, seja por dentro. O Bruninho quase faz um gol no último jogo contra a equipe do Foz do Iguaçu, que foi uma loucura. E, pô, são vários momentos ali de drible numa faixa central, que é aquele drible que abre campo. Dribla pra abrir campo, dribla pra abrir campo, dribla pra abrir campo. E aí você tem um horizonte a partir do momento que você abre campo. Então, assim, esse feedback positivo do staff do Bruninho me deixa muito mais feliz, muito mais tranquilo e muito mais confiante que a gente vai estar muito próximo de ver o Bruninho com tranquilidade para brilhar com a camisa do Furacão, porque um garoto como esse, ele precisa disso, né? Ele precisa de paz para desempenhar o melhor futebol dele, porque joga muita bola. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Valeu!